Separei notícias relevantes dentro do mercado financeiro e o intuito do vídeo é compartilhar elas e também fazer breves comentários por cima, uma introdução aqui no começo, né? Então saiu na Forbes referente aos fundos imobiliários que ganhou destaque referente à sua alta liquidez que teve recentemente, então um ponto excelente para quem é investidor ou então pretende investir. Tesouro precisou recomprar bilhões dos seus próprios títulos, infelizmente. Qual que é o impacto disso ao investidor? Possível greve dos caminhoneiros. Está tendo, né, uma negociação para ver se pelo menos retira o ICMS para diminuir o preço do combustível, né? Custo de vida médio dentro de São Paulo está na faixa de R$ 4.270 por mês. Vamos destrinchar esses gastos e o salário mínimo, né, está em 1.621. Então, olha a situação que está atualmente, né? Perigosíssima. Além também de uma carteira de bitcoins que estava sem movimentação durante 14 anos e apareceu do nada agora movimentando e vendeu 26 bilhões de reais em bitcoins. Entre outros também, veja esse vídeo até o final. Começando com as notícias da Forbes, então, fundos imobiliários ganham liquidez em 2026 com alta de quase 50% no volume diário. Em fevereiro deste ano, o número dos investidores chegou a 3,07 milhões, isso quer dizer um pouco mais de 1% apenas da população brasileira investe em fundos imobiliários, porque de acordo com o IBGE, tem cerca de 216,4 milhões em 2026, né? Então, é baixíssimo este número. Patrimônio dos FIIs chega em 200 bilhões de reais já, e a liquidez deu um salto de 50% de acordo com os últimos dados recentes da B3. E o que isso quer dizer, né? Separei alguns tópicos aqui. Primeiro, que a população que investe em FIIs versus o número total da população brasileira é muito pequena, então a chance de aumentar a demanda é altíssima, né? É que o brasileiro ele não conhece sobre os investimentos, né? Para vocês terem uma ideia, lá nos Estados Unidos, mais da metade da população já investe, enquanto aqui no nosso país está bem difícil ainda as coisas, né? Então, pouca gente conhece sobre fundos imobiliários também, sobre ações, não sabe como investir. Então, se aumentar a demanda com o mercado, né, diante de oferta e demanda, se mais pessoas querem comprar e menos pessoas querendo vender, então o preço da cota tende a subir. Notícia que o Santander, referente a fundos imobiliários, pode ganhar 400 mil novos investidores em 2026. Outro fator relevante é referente à liquidez dos fundos imobiliários, porque, por exemplo, se você investe em um imóvel, né? Então, os fundos imobiliários você tem participação em imóveis, por exemplo, galpão logístico, né? E você comprando fisicamente, caso vocês queiram vender, tem a questão da liquidez, ainda mais com a Selic a quase 15%, né? Então, é bem difícil de vender e também pode ser que você venda com o valor sem ser o justo, né? Diante, então, da baixa procura, né? Os juros estão altíssimos, então essa questão é essencial vocês lembrarem, né? Referente à liquidez. Caso vocês entrem em fundos imobiliários, podem vender dentro de poucos dias. Também você pode ganhar com a oscilação da cota, então pode ganhar ou então perder com a oscilação da cota. Histórico de 2025, o índice valorizou 21,25%, lembrando que retorno passado não garante retorno futuro, né? E além da oscilação, eles pagam os dividendos, né? Então, como tem participação em imóveis, então eles têm os aluguéis e cerca de 95% dos seus lucros destinado então aos investidores, tem que distribuir por meio dos dividendos. Setor de galpão logístico está em alta, a escassez ali faz com que os preços dos imóveis subam, né? Vocês viram o de Guarulhos lá, por exemplo, então a Shopee, ela investiu em um galpão enorme, cerca de 220 mil metros quadrados, equivale a 27 campos de futebol, é o maior negócio da história da Shopee. E tudo isso aí que eu disse não leva como uma recomendação de investimentos, apesar que eu nem comentei o tipo específico, né, do fundo, né, mas
Tem mais de 400 fundos disponíveis, é essencial ter algum analista para verificar então aonde que o fundo investe, quais são os imóveis dele, taxa de vacância, aonde que está localizado, se os imóveis também é antigo ou não, né? Porque quanto mais antigo, maior são os custos, tá? Então, sim, acaba não sendo tão fácil de você analisar um bom fundo imobiliário, tá? A outra notícia, custo de vida médio em São Paulo é de R$ 4.270 por mês, mostra a Serasa, o estudo divulgado no dia 10 de março de 2026. Então tem que ter no mínimo 2 salários mínimos para conseguir pelo menos se manter. Olha que risco enorme aí para a população brasileira, né, do país também, para a economia. A média do país é de R$ 3.520, então difere diante do estado, né, que você mora. Considerou então os gastos com moradia, contas correntes, supermercado, transporte, saúde, educação, lazer, alimentação, compras em geral e também serviços e cuidados pessoais. E o mais preocupante aqui é, diante deste valor, cerca de 57% é somente de gastos essenciais, como supermercado, contas recorrentes e também moradia, né? Então, como que você vai conseguir pelo menos investir um pouco, né, somente para sobreviver basicamente à situação do brasileiro, né? Então tem uma média ali de custo altíssimo atualmente. Mercado tem uma média de gasto ali de R$ 930 mensais, então neste estudo, né, contas recorrentes como luz, água, internet, streaming, média de R$ 530, moradia R$ 1.100 nacional, em São Paulo R$ 1.310, Nordeste já chega a R$ 800, transporte e mobilidade, uma média de 350, despesas médicas e saúde, então R$ 410. E mudar de região não é uma opção para os brasileiros. Neste mesmo estudo foi feito que somente 1 a cada 10 pessoas querem mudar de região para tentar reduzir os gastos. Em São Paulo, apesar do custo de vida alto, ela é o que tem mais oportunidade, né, para receber, para ter um emprego e também receber mais salários diante de outros estados, né? Então tem esse meio, né, que o custo de vida é maior e também, consequentemente, o Estado oferece mais oportunidade de emprego e também de salários maiores. Como, por exemplo, né, para quem tem um caminhão, né? Então tem a plataforma FreteBras, que se o frete sair de São Paulo para a Bahia, por exemplo, o frete é bem maior do que se você estiver lá na Bahia e precisar voltar para São Paulo, né? Então isso daí é um dos exemplos aqui. E o que fazer diante dessa informação, né? Planejamento financeiro essencial neste caso, já que 90% querem continuar dentro de São Paulo, e também ter uma reserva de emergência. Eu sei que é difícil mesmo comentar sobre isso, mas tem que ter no mínimo aí 6 meses guardado, investido sobre o seu custo mensal, tá? Então no mínimo 6 meses do seu custo mensal. Se for empreendedor, por exemplo, já muda para um ano, né, que tem maiores gastos ali, maiores oscilações, né? E nunca deixa dinheiro também parado na conta corrente. Caminhoneiros dão prazo ao governo para solucionar a alta do diesel, e a alta é um reflexo direto na instabilidade do preço do petróleo impulsionada pelo conflito dos Estados Unidos com o Irã. Dia 26/3 terá uma nova atualização referente à greve dos caminhoneiros, referente ao preço do combustível também, se vai abaixar. Neste meio tempo, então, o governo federal está negociando com os governadores de tentar pelo menos tirar o ICMS para tentar diminuir o preço dos combustíveis. 6 navios com combustíveis são desviados e Petrobras entra em alerta com o mercado travado por preços internos mais baixos. A estatal não apresentou qual foi uma causa única referente a essa mudança do destino, mas acha que teve então melhores oportunidades em outros mercados, por isso que desviou a rota. E essa aqui também é importantíssimo para a economia. Tesouro faz maior intervenção em títulos públicos em mais de 10 anos. Última vez foi na época da pandemia, que precisou recomprar 35 bilhões para conseguir conter a volatilidade dos preços dos títulos e também da taxa de juros, e agora as recompras já somam 43,6 bilhões. E o que é o mais comum, né? O mais comum é o governo, ele emitiu os títulos públicos para conseguir captar os recursos por meio dos investidores, e com esses recursos ele vai lá e consegue financiar a dívida do país.
Mas agora está acontecendo o contrário, né? Diante com a Selic alta, conflito no Irã, o petróleo em alta também, ocorre o efeito gangorra. Então, o preço dos títulos acaba caindo e a taxa de juros acaba subindo. Então, tem sempre um efeito gangorra. Quando o preço dos títulos cai, a taxa de juros aumenta, né? Isso daí é o conceito de marcação a mercado. Então, para quem tem o título, pode ganhar ou então perder dinheiro diante da marcação a mercado em renda fixa. Ou seja, o Tesouro então é recomprando, isso daí é péssimo para a economia. Por último, sobre a notícia da baleia de Bitcoin, move 26 bilhões após 14 anos inativas. Uma baleia de Bitcoin, a carteira, cerca de 40.009 Bitcoins, que estava inativa desde 2011, então na época dos satoshis, quando valia 50 centavos de dólar ali, um Bitcoin, acordou e agora transferiu 26 bilhões de reais para as corretoras Galaxy Digitais, Binance e também Bybit. Que mistério, né? Alguns analistas, eles acham que a carteira está se preparando para conseguir vender parte dos Bitcoins e o preço do Bitcoin é basicamente por meio de oferta e demanda, né? Então, não é igual uma empresa que você consegue avaliar por meio de ações, por meio do seu balanço patrimonial. O Bitcoin não, é oferta e demanda. Você tem Bitcoin? Deixa aqui na parte nos comentários também se você está otimista ou não. E vou ficando por aqui, até mais. Aí estamos lançando vários vídeos agora para vocês, então acompanhe o canal e também não se esqueça, deixe o seu like que é muito importante aqui para o nosso crescimento e continuar postando as notícias.